Bom dia, pessoal. Hoje eu estou passando aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Segundo bimestre. Na aula passada eu fiz uma revisão com vocês sobre frase, oração e período. Agora nós vamos ver aí os tipos de orações. Por isso que nós vimos a diferença entre frase e oração e os períodos que são compostos por essas orações. O que define o período, se ele é composto ou simples? O verbo. E essa informação continua, né? Então, as orações são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos ou locuções verbais. Eu fui ao cinema, uma oração, um verbo. Eu fui ao cinema e me diverti muito, duas orações, dois verbos. Eu fui ao cinema, me diverti e apesar do filme ser horrível. Então, três orações. Fui, diverti, ser. Três verbos, três orações, é um período composto. Agora, esse período, ele é composto por coordenação ou por subordinação? É o que nós vamos ver nessa aula. As orações são classificadas em coordenadas ou subordinadas. As coordenadas estão unidas pelo sentido, tá? Elas são independentes uma das outras, elas têm sentido completo, são classificadas em assindéticas e sindéticas, sendo estas últimas as sindéticas, que ainda são classificadas conforme o sentido que apresentam. Então, as orações coordenadas, elas têm sentido completo, elas não precisam uma das outras, né? Elas são independentes, porém, elas estão ali se completando. As assindéticas são somente orações coordenadas assindéticas. Pronto. O que é assindética? É não ter o sindeto. O sindeto é a conjunção, aquele elementozinho que faz a ligação entre um período e outro, complementando-se. Então, esse sindeto, quando ele aparecer, a oração será coordenada sindética. E aí você terá que saber que tipo de oração coordenada sindética ela é. Ela terá algumas classificações, aditiva, adversativa, tá? As orações subordinadas não são independentes, elas são subordinadas, como o próprio nome já diz. É como nós, trabalhamos e somos subordinados a alguém. Então, a gente precisa de alguém. Então, nós não somos independentes, nós somos dependentes. A oração subordinada, ela é uma oração que só se completa com uma outra oração. O sentido dela, ele é completo com uma outra oração. Elas são classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Mas cada uma dessas, elas têm classificações e apresentam outras subclassificações. As orações coordenadas, já falei, têm sentido completo, sendo sintaticamente independentes, ligam-se através de conjunções ou vírgulas. Essas conjunções serão sindetos, e aí a oração será coordenada sindética, e quando for por vírgula, ela será assindética. Então, podendo ser entendidas separadamente, sem que se perca o sentido individual de cada oração. Exemplo das coordenadas: o aluno acordou cedo e começou a estudar. É uma oração que está composta por período composto, mas o sentido individual de cada oração ele está completo. O aluno acordou cedo, o aluno começou a estudar. São orações coordenadas. Nesse caso aí, é uma oração coordenada sindética, porque tem um sindeto I na primeira, né? E nas outras aí com sentido individual, elas são assindéticas. O sindeto saiu, elas são assindéticas apenas. Como aparece o sindeto I, se eu fosse classificar, eu classificaria em oração coordenada sindética aditiva, porque o I é uma adição, né? Um sindeto é uma conjunção aditiva. Então, seria isso. Porém, agora o que eu quero que vocês entendam é que nós não vamos ver as orações coordenadas nesse momento. Vamos ver as orações subordinadas. As orações subordinadas, elas têm uma função sintática com relação à oração principal, completando o seu sentido, então ela é dependente uma da outra. A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período é composto, sendo formado por duas ou mais orações. As orações subordinadas, elas são adverbiais, adjetivas e substantivas. As orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial do verbo.
da oração principal, tendo a mesma função que um advérbio na estrutura frasal. Então, qual é a função do advérbio na estrutura frasal? É de circunstância, de tempo, de modo, de fim, causa, consequência, condição. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Nas conjunções, sendo iniciada por conjunção ou locuções conjuntivas, as orações subordinadas adverbiais. Agora, aí vão aparecer as subordinadas adverbiais para vocês. Quais são? Causal, consecutiva, final, temporal, condicional, concessiva, comparativa, conformativa e proporcional. Cada uma delas expressa uma circunstância e tem um exemplo aí para você dentro desse quadro explicativo. As orações subordinadas adjetivas são orações que exercem a função de adjunta adnominal de um termo da oração principal, sendo a mesma função de um adjetivo na estrutura frásica. Começam maioritariamente com o pronome relativo que, não esqueçam disso. Começam maioritariamente com o pronome relativo que. Existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas: as orações subordinadas adjetivas explicativas e as restritivas. Explicativa, ela amplia o sentido do termo. Olha o exemplo aí: a China, que fica no continente asiático, tem mais de 1 bilhão de habitantes. A restritiva, ela restringe, né? Ela simplifica. Ontem não só consegui falar com meu irmão que mora em Portugal. Então, essas são as duas subordinadas adjetivas. As orações subordinadas substantivas, elas exercem a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto, tendo a mesma função de um substantivo na estrutura frásica. Então, dentro da oração subordinada, tá? Esses elementos, eles terão a função de substantivo. Por isso que é uma oração subordinada substantiva. Começam maioritariamente com as conjunções integrantes que e se. São 6 tipos de orações substantivas, que é a subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa e a apositiva. Aí também tem o quadro com a função que ela exerce, quando é sujeito, e o exemplo, tá bom? Então você tem que estudar aí detalhadamente. Qualquer dúvida você vai me procurar. As orações subordinadas desenvolvidas e reduzidas, vamos entrar em detalhe, são introduzidas por pronomes, conjunções ou locuções e apresentam verbo no modo indicativo e subjuntivo. Todas as anteriormente apresentadas são orações subordinadas desenvolvidas. E as reduzidas não são introduzidas por pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas e apresentam verbo no gerúndio participo infinitivo. Então, as anteriores são todas orações subordinadas desenvolvidas. Vimos todas as orações subordinadas, porém, nós iremos concentrar nesse estudo nas orações substantivas, tá? Que é a do quadrinho maior. Nós vamos nos concentrar nas substantivas e nas adjetivas. As adjetivas, só explicativa e restritiva, dá para, e ok aí. Agora, a substantiva, ela é um pouquinho mais complexa, tá? É maior, então você tem que se dedicar mais para entender. Mas em breve a gente vai se encontrar, com fé em Deus, e nós vamos sanar todas essas dificuldades aí. E nas próximas aulas também estaremos exercitando mais sobre esse assunto. Um abraço, qualquer dúvida me procure.